Bom dia, meu nome é Eduarda Guellen, meu grupo é a Giovana Pesce e a Manuela Lazzaroni, e nosso trabalho é sobre transferência bilateral na aprendizagem do salto de uma rotação na patinação artística, um estudo experimental com patinadoras. A transferência bilateral é a transferência de aprendizagem que ocorre entre dois membros. Dois conceitos que são úteis quando se preparam as experiências de aprendizagem são o estabelecimento de meta e a transferência de aprendizagem. Segundo Schmidt e Lee, a transferência bilateral ocorre porque os processos de planejamento motor são organizados em níveis centrais e não dependem exclusivamente do membro treinado. A partir dessa fundamentação, investigar a transferência bilateral em habilidades específicas, como o salto rotacional na patinação, possibilita avançar na compreensão de como representações motoras direcionalmente orientadas podem influenciar o desempenho no lado oposto. Além disso, estudos desse tipo fornecem implicações práticas relevantes para o ensino motor, o treinamento esportivo e a reabilitação. O feedback é a informação de retorno sobre o movimento. O tipo exato de feedback que a pessoa precisa e como ou quando ele poderá ser fornecido depende da habilidade que a pessoa está desempenhando. Sendo assim, o objetivo geral do estudo é investigar se praticar o salto em um sentido facilita o desempenho no sentido oposto. Hipóteses. Tivemos 3 hipóteses. A primeira, a prática no sentido horário melhora o desempenho no sentido praticado. A segunda, haverá transferência bilateral parcial. A prática em um sentido produzirá melhora no sentido oposto no pós-teste, mas em menos magnitude do que no sentido praticado. A terceira, não haverá diferença sistemática entre grupos, em termos de transferência líquida, desde que o feedback e o número de tentativas sejam iguais. Os materiais e métodos. Os sujeitos foram 10 meninas, divididas aleatoriamente em 2 grupos de 5 cada, o grupo horário e o grupo anti-horário. A idade, entre 10 e 17 anos, e a experiência em patinação de no mínimo 2 anos, sem lesões recentes. A tarefa motora era executar um salto de uma rotação no sentido designado pelo grupo, com uma aterrissagem controlada. Os materiais foram a pista de patinação, a planilha de registro e o cronômetro. As medidas de desempenho motor foram sucesso na rotação e qualidade na aterrissagem, um score de 1 a 4. O tempo de voo, que variou de 29 milésimos a 1 segundo e 16 milésimos, e o de erro e acerto, que é 0 ou 1. 0 erro, 1 acerto. Bom, agora eu vou falar sobre os procedimentos do trabalho. Bem, as 10 meninas tiveram 30 tentativas para realizar o salto delas. Estas 30 tentativas foram divididas entre pré-teste, aquisição e pós-teste. No pré-teste, consistia em 5 tentativas sem feedback para o sentido oposto ao determinado pelo grupo. A aquisição eram 20 tentativas com feedback para o lado do sentido do grupo. E o pós-teste eram mais 5 tentativas sem feedback para o sentido oposto ao determinado pelo grupo. Então, o pré-teste e o pós-teste acabava sendo muito parecido, e era aí que a gente conseguia ver se houve transferência ou não. Comparando pré e pós-teste, o grupo anti-horário apresentou melhora global na qualidade das aterrissagens, com maior estabilidade e mais tentativas classificadas como bem-sucedidas. O padrão de desempenho tornou-se mais consistente, indicando aprendizagem e possível transferência da prática. Bem, os gráficos eles mostram que o grupo horário teve, na maior parte das tentativas, um desempenho entre 3 e 4, que indica boas aterrissagens e bastante controle. Houve apenas uma queda brusca para o nível 1, mas parece ter sido um erro isolado e conseguiu voltar para o 3 e 4, então tudo certo. No geral, o grupo ele manteve um padrão de execução consistente e próximo do sucesso ao longo das tentativas, de todas as tentativas. Nos resultados do tempo de voo, fizemos uma tabela com o cálculo da média dos grupos nos 3 momentos de avaliação, o pré, o durante e o pós. E é possível perceber que os valores variaram bastante, principalmente no grupo pós do anti-horário, mas se manteve estável no grupo durante, do anti-horário e do horário. Algumas limitações foram levantadas de acordo com o nosso estudo, que houve apenas um dia para a prática. As meninas têm diferentes habilidades no salto escolhido, dentro dos muitos saltos que existem na patinação artística. O maior tempo de prática no salto para o sentido anti-horário, elas têm uma frequência maior de treino para o sentido anti-horário, então pode haver uma influência. E o feedback poderia ter sido mais relevante se feito somente nos saltos do sentido horário, que é os saltos que elas têm mais dificuldade, o sentido que elas têm mais dificuldade de fazer.
Observou-se, então, um aumento no tempo de voo na transição da fase pré para a fase durante e para a fase pós. O tempo de voo mais longo foi no grupo ante-fase pré, sugerindo que o salto anti-horário é o preferencial e mais potente para esse grupo no início do treino. O grupo horário, exposto a maior volume de prática no sentido menos dominante, apresentou uma melhora consistente, tanto no desempenho do salto praticado quanto no salto oposto, indicando uma transferência positiva, coerente com o pressuposto de que o treino fortalece representações motoras centrais aplicáveis aos dois membros. Por outro lado, o grupo anti-horário, que treinou predominantemente o sentido já preferencial, demonstrou redução no tempo de voo e piora na aterrissagem do pós-teste, sugerindo baixa transferência e possível interferência negativa devido à menor prática no lado não dominante. Assim, conclui-se que os programas de aprendizagem devem incluir prática sistemática em ambos os sentidos, especialmente no lado menos dominante, para otimizar a aquisição, equilíbrio técnico e desempenho motor global. Aqui as nossas referências e muito obrigada pela atenção de vocês.